Olá, gente linda! Tudo bem com vocês nessa quarta-feira? Tô entrando um pouquinho antes, para dar tempo de todo mundo entrar, certo? A gente tem essa live que é agora às 21 horas. Sim, você que vai assistir depois também ou compartilhar. Eu tô entrando um pouquinho, alguns minutos antes, para dar tempo de todo mundo entrar. Daqui a pouco o Arlindo vai chamar aqui pra gente repartir a tela. Sejam todos muito bem-vindos. Você que não me conhece, sou Drica Riel, você tá aqui no meu Instagram. Aproveita, já compartilha com as outras pessoas. Aqui é meio diferente, né? A vida inteira eu tava acostumada a fazer live no Facebook. O que que acontece? Eu tô com outro telefone aqui, olha que engraçado, né? Como é meu próprio perfil, como acontece no Facebook, que dava pra acompanhar, se eu entrar aqui, eu não consigo ver a live, né? As mensagens de vocês, entende? Então é complicado. Eu vou tentar ler todo mundo, o chat vai ficar aberto, ok? O chat vai ficar aberto, daqui a pouco eu vou chamar o Arlindo, dando boa noite aí pra todo mundo. Quero primeiro saber se vocês estão escutando tudo que eu tô falando, porque eu tô sem microfone, tô só eu e o telefone aqui. Como é que vocês estão? O Arlindo já pediu aqui, já vou abrir pro Arlindo já já. Só me diz se o microfone tá bom, se vocês estão me ouvindo. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Falta 2 minutos, deixar o pessoal entrar e a gente vai fazer as apresentações. Vou chamar o Arlindo, ele vai dizer o que é que ele faz, para quem não conhece, para quem tá só no meu Instagram, para quem veio através do meu Facebook ou dos contatos do meu WhatsApp. E é isso aí, as pessoas estão entrando, estão começando a entrar. Ok? Só me dá um ok aqui, gente. Oi, Drica, a Flávia tá entrando. Eu só vou fazer assim, a gente vai fazer da seguinte forma, tô gaga agora. Eu só vou falar com a pessoa se vocês escreverem aqui embaixo pra mim, que nem a Flávia tá dando oi, Drica, oi, oi, dá oi pra mim, manda beijo, ou faz uma pergunta, tá? Microfone tá ótimo, obrigada, Regiane. Eu não vou, vocês podem entrar, chamar as outras pessoas, todo mundo pode subir, falar ali, eu só vou conversar com a pessoa se vocês conversarem comigo também, tá? Porque vai subindo o nome das pessoas, eu não gosto de invadir a privacidade das pessoas, ok? Então, se você falar comigo, que nem a Ivone tá dando oi, o Cid tá dando oi, Ivone, boa noite, aí eu falo de volta com vocês, tá? Pra manter a privacidade das pessoas, que às vezes vocês não querem que eu fale o nome de vocês. A Silva Douglas tá dando oi, Divina tá dando boa noite, boa noite. Já chamo você, Arlindo, peraí que falta alguns minutos, deixa o povo entrar. Silmara tá dando ok, oi, Cacilda, Cacá tá dando oi, 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 oi. Ok, corações pra mim, corações pra vocês também, boa noite. O meu nome pode falar, Letícia, te amo. Minha querida. Lembrando que hoje é um dia muito especial, hoje é o dia de Nossa Senhora de Fátima. E para quem gosta das tradições afro, hoje também é dia de preto velho ou de pretas velhas. Hoje é um dia muito especial, dia da abolição da escravatura, 13 de maio. No tarô é a carta da morte, que muitas pessoas interpretam errado. É a carta da grande mãe, tá? No ocultismo, a carta de número 13, que é a carta da morte, na verdade é a carta do renascimento e da grande mãe. Então, o dia 13 de maio é um dia muito especial, porque é um dia feminino, é um dia muito ligado às deusas e ao poder feminino, a Nossa Senhora, ao manto de Nossa Senhora, né? Então é isso. O pessoal tá dando oi, entrando. Eu vou chamar o Arlindo aí já já. Ele já me deu aqui um ok. Hoje não é dia de abrir câmera para as outras pessoas, mas vocês podem deixar a pergunta de vocês aqui que eu vou ler todo mundo, tá bom? Assim que possível. A gente vai conversar, eu e Arlindo, e vocês, Drica colorida. Ah, obrigada, Vitor. E vocês vão mandando as mensagens. Às vezes você faz o seguinte, copia e cola se eu não enxergar, porque vai subindo as mensagens, mas eu vou responder todo mundo. No domingo, que é o meu programa, A Hora da Fada, às 8 da noite, todo domingo aqui com vocês às 8 da noite, aí vocês podem pedir a câmera, porque é um programa de previsão, para ajuda de vocês e orientação espiritual, aí eu abro a câmera de vocês. Hoje eu vou pedir para vocês escreverem as perguntas de vocês, a dúvida e tal, ok? Eu vou chamar o Arlindo então para entrar na nossa conversa e a gente começar a live, tá bom? Vamos lá então. Deixa eu ver aqui, calma. Vamos com calma para não derrubar a live. Aqui, vou deixar de... Se vai repartir a câmera legal, não vai cortar a cabeça do povo. Às vezes corta a minha cabeça, às vezes corta a dele. Vamos esperar a conexão dele. Olá, olá, Hello! olá, 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 olá.
Aí, cortou minha cabeça. Sempre é assim, agora tem que dar uma ajeitada aqui, peraí, no telefone. Aí, garoto. Pronto, agora tá tudo bem? Olá, lindo! Oiê! Boa Tudo noite! bom? Tá Boa magro? noite, galera. Ah, um pouquinho Toda mais vez que eu magro te agora, vejo, né? você tá mais magro. É, não, chega, né? Tem que cuidar do veículo de manifestação da consciência aqui também, não é só da consciência, né? Cuida do corpo, cuida da alma. Exatamente. E o pessoal, vão perguntar se todo mundo tá ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo o Arlindo? Fala um paz Oi, pro povo, Silvia, boa Arlindo. noite. Cid tá dando boa noite. Boa noite, Cid. Podemos começar, pessoal? Sobe uns coraçõezinhos aí pra gente saber que estamos sendo ouvidos, tá tudo certo. A Silvia já Oi, deu que sim. Célia. Ok, obrigada. A Letícia disse que sim. Eu quero que vocês participem, tá? Porque é muita coisa que a gente vai conversar. Eu sei que vai ficar muita dúvida. Eu falo mais que a mulher da cobra. Eu não sei de onde vem essa expressão, Não mas, também não. mas É. eu tenho Mercúrio na casa 1, né? Então, é muita vontade de falar. Mas hoje o Arlindo até é Você vai deixar eu convidado. falar também hoje ou não? Hã? A Você vai Flávia deixar também eu falar você hoje? deu um oi, manda oi. Vou deixar você falar. Você que é um entrevistado, né? Eu vou te entrevistar hoje. Você está no meu canal para ser entrevistado. Então eu vou deixar você falar, lindo. Ah, mas eu vou te questionar também, tem umas coisinhas para te cutucar aí. Vamos lá. Então vamos lá. Primeiro eu queria que, como você está no meu Instagram e tem muita gente que não te conhece, eu queria que você se apresentasse e falasse assim, qual que é o teu trabalho? Quem é você? Qual que é a nossa relação? Como é que você chegou até mim? Como é que é o teu trabalho? Vamos lá. Bom, eu tô nessa área aqui já tem uns 15 anos, quando eu comecei a buscar respostas para mim, né? E comecei minha carreira não, né? Comecei a minha busca, e o primeiro contato que eu tive com espiritualidade, apesar da minha mãe já trabalhar em centro espírita, aquela coisa toda, mas não era alguma coisa que eu tinha alguma afinidade. E quando eu fui buscar ajuda mesmo, eu cheguei no ayahuasca, que é a bebida que os xamãs usam nos rituais de expansão de consciência. Então ali abriu Ela do um Santo milhão de. Daime? Santo Daime? É, o Santo Aonde? Daime é uma religião que utiliza o ayahuasca como instrumento, né? Ayahuasca é o nome Eu da sou bem. bebida que é usada. Nessa área eu sou bem leiga. Uhum. Então, ayahuasca é o nome do chá, que é feito com chacrone marili, é um cipó e uma folha, que é usado em Ok. rituais indígenas e algumas religiões, o Santo Daime, a Barquinha, a UDV, então várias religiões foram se formadas em cima disso. A casa que eu cheguei era uma casa universalista, e acabei ficando por lá há 3 anos, a gente acabou montando um espaço para atender 200 dependentes químicos por fim de semana. E ali foi quando eu tive o primeiro contato com. Claro, já tinha um contato com o centro espírita de vida, da continuidade da vida, tudo mais, já tinha esse conceito formado. Mas ali eu fui tomar contato com as minhas vidas passadas, o que aconteceu comigo lá atrás e que trazia interferências aqui. E a partir daí foi uma avalanche. Diga. Célia tá te mandando um beijo, dizendo que você é um anjo e gosta muito de você. Célia. Beijo, sério. Então, a partir daí eu comecei a estudar. Aí fui para os tradicionais. Fiz Reiki 1, 2, 3, Kahuna, Manify Healing, Light Healing, Cura Atlante. Passei a trabalhar num espaço xamânico da queridíssima Cida Godoy, onde me jogaram na sala de desobsessão e cirurgia espiritual. Mas eu quero Eu que você cheguei- diga, como você se define, porque pra gente poder ter dinâmica na conversa e não ficar, né? Porque eu tenho assim, eu tenho uma lista de perguntas para te fazer. Então tá bom, Então, vamos vamos lá. lá. Fechando Como isso. você... Chegando ali na Cida, eu comecei a fazer um curso de formação de psicoterapeuta reencarnacionista, né? É um trabalho que você faz dirigido para regressões especificamente. Ao mesmo tempo, comecei a estudar apometria, que também é outra ferramenta para a gente ir para vidas passadas. Então, hoje eu sou um Adoro. psicoterapeuta. Fiz um Uhum. curso de terapeuta xamânico lá numa universidade. Então, assim, eu tenho um braço xamânico muito forte, né? Mas com toda essa formação de vidas passadas. TVP, apometria, regressão, ou seja, vasculhar o que tem lá atrás que está atrapalhando aqui na frente. Então, hoje o meu trabalho é trabalhar basicamente com acesso a vidas passadas. Já te deram uma definição aqui, ó, tá subindo, xamã das galáxias. Eu gostei. Ah, Adorei. Valéria só me chama de Chama das Galáxias. Adoro!
eu concordo. Não lembro quem que escreveu, mas eu super concordo. Eu acho que essa é a melhor definição. Hoje eu faço um trabalho xamânico, que é uma roda de cura xamânica, com esse trabalho de resgate de memórias de passado. Então eu integro dois trabalhos numa roda só. É um trabalho muito legal. E para quem não conhece, convido a vir conhecer depois. Mas basicamente hoje é isso. Hoje eu montei um instituto, o Instituto de Então, Estudo de Expansão da Consciência. é apometria, é desdobramento, é xamanismo e resgate de fractais. Isso. Tudo integrado. Tudo integrado. Hoje o que eu defino como resgate de fractais de alma hoje é uma somatória de ferramentas, desde o resgate de alma do xamanismo, a apometria quântica, cura quanticelar, e toda essa parte de desdobramento de consciência para fazer esses acessos. Eu uso todas essas ferramentas para ir nesse passado e buscar o que está trazendo de lá para cá. Por isso que então, hoje o resgate de fractais de alma se resume à somatória de todas essas ferramentas em conjunto, né? Por isso que eu coloquei até como título da nossa live, né? Cure o seu passado e crie o seu futuro, porque uma coisa depende da outra. Se você está com o passado todo amarrado, com as coisas todas mal resolvidas, com emoções gatilhos, que você vai falar daqui a pouco o que é, as coisas não andam, né? Então, a pessoa às vezes faz voto de pobreza, faz um monte de coisa em vidas passadas, e aí chega nessa, tem um monte de dificuldade para resolver os problemas. Exatamente. Então, eu queria que você dissesse qual que é a importância do passado no presente da pessoa. É toda, porque eu diria que 99% do que a gente tem de problemas no presente traz. Os reencontros com as pessoas, sejam familiares, relacionamentos, dentro dos trabalhos, né? Ou, como você citou, votos de pobreza, às vezes o que se chama de maldições familiares, de alguém lá atrás ter bloqueado toda a linha de prosperidade e dali para frente ninguém mais prospera. Do amor também. Amor, né? Magismo feito lá atrás, a pactos, aquela de cortar o selinho, nos jurar que para sempre, eternamente, nós seremos também, só nós dois, praga. A pessoa jogou e ficou por séculos aí. Isso. Eu costumo brincar, né, dizer que aquele livro O Segredo é Lindo, até a página 2. Porque quando você chega na página 2 e quer co-criar uma realidade nova, aquele passado não deixa. Então, eu vou te dizer que eu trabalhei em apometria por 2 anos, fiz o curso do Seu Francisco, do Neutra, que também é uma referência na área. Trabalhei em centro espírita como a médium guia da roda de apometria, né? E foi uma experiência muito gratificante. Eu posso dizer que na área espiritual foi a coisa mais pesada que eu já fiz, né? Porque a gente vai muito denso, vai muito no lodo. Então, não é... Cada pessoa, eu acho que na área espiritual tem que... Tá travando? A Fatinha tá falando que tá travando. Será que é você? Aqui tá bom pra mim, viu? Não, é a sua que tá travando um pouco pra mim também. Mas aqui tá rolando legal. Bom, vamos lá. Então, eu falo assim, que não é todo mundo que... Cada pessoa na área espiritual nasceu para trabalhar em um setor diferente, né? Então, trabalhar com resgate de alma, apometria, é bem pesado. A energia que pega é bem pesado, às vezes volta para o presente ainda com esses seres, ainda com alguns dias atrás da gente e tal. Queria que você falasse um pouco disso aí. Então, como a gente vai estar trabalhando com abertura de portais, está indo aí para vidas passadas, mandar um abraço aí para o Bob, para a Pri lá de Portugal. Estamos em Portugal, ora depois. Quando você está trabalhando, por exemplo, com casos de magismos, casos de pactos, contratos de vendas de alma, você está acessando energias muito densas para se trabalhar ali atrás. Então, assim, a apometria é muito legal, mas para trabalhar nela, né, você precisa ter, sim, esta habilidade de poder abrir, né, esses portais, ou seja, fazer esses desdobramentos conscientes, mas o aporte energético também é grande. Então, assim, não é para qualquer um
chegar e trabalhar com essa energia dessa. É que nem os carregadores, estivador de cais, né? Não dá para ir lá um magrinho, todo pequenininho, e querer carregar aquele peso todo. Então, energeticamente é uma coisa que desgasta. Eu Mas para efeito aprendi muito, mas também aprendi que o meu lugar não era ali, né? Nessa encarnação, digamos assim, né? A minha energia é muito leve, alegre, otimista, uma coisa mais para frente, né? E a apometria era bem pesado para eu sentia que era bem pesado, mesmo porque o trabalho de apometria ele não acaba quando acaba, por exemplo, quando eu faço uma consulta para o futuro. O trabalho de apometria continua durante a semana em sonhos, em desdobramentos, né? A gente continua trabalhando. sim, né? Eu sempre digo, ele vai, né, vai para 7 até às vezes 30 dias o trabalho acontece. Uhum. E o que acaba acontecendo é que às vezes à noite, né, enquanto aquele corpinho vai descansar, o que que a gente faz? Vai trabalhar desdobrado à Trabalhar noite e vai continuar viagem trabalhando astral. com pressão. Oi, Isso. Sandra, tudo bom? Oi, boa noite, Miro. Eu só vou falar o nome das pessoas que me escreverem, tá? Porque eu não sei se pode falar. Olá, E Leandrão. o que é um fractal, Arlindo? Então, cada emoção, cada sentimento nosso, ele vibra numa frequência no corpo. Então, você pegar aquela tabelinha do Dr. Hawkes, que fez uma experiência de colocar equipamentos no corpo, ele foi medir em frequência, em hertz, cada emoção que a gente sente, em que frequência isso vibra. Assim como no rádio, né, você sintoniza lá uma estação para ouvir determinada informação, ou seja, tem uma frequência específica, o botão do volume define essa intensidade com que essa frequência está reverberando ali. Então, o nosso corpo é como se ele fosse um grande alto-falante. Quando essa intensidade desse sentimento é muito grande, o que acaba acontecendo? A nossa energia, a nossa consciência que habita aquele corpo físico como veículo de manifestação, é como se ela quebrasse um pedaço, você gerasse um fractal, um pedacinho, a sua consciência continua, a sua história vai embora, mas um pedaço seu, daquela sua energia, ficou junto com a história. Isso é um fractal, um pedaço. É muito comum você chegar para uma pessoa assim no fim da vida e falar: Nossa, aquela pessoa está tão desanimada. Então, no latim, né, anima, alma, desanimada, sem alma. Ela foi fragmentando, ela foi deixando tantos pedaços ao longo da vida que ela vai diminuindo aquele gradiente energético dela e fica ali murchinha, pequenininha, porque ela E já perdeu. dependendo do que a pessoa passa nessa vida, de repente ela dá de encontro com uma pessoa que ela nunca viu, ou com uma situação emocional que desperta nela também, aperta o botão vermelho. Esses fractais despertam, é como se fossem botões vermelhos. Dependendo da pessoa com quem você encontra, que você olha para ela e fala assim: Nossa, não fui com a cara dessa pessoa. Não bate meu santo. Ou uma coisa que era para ser simples e aquela emoção causa um trauma tão grande em você. Normalmente, quando isso acontece, é porque não é só dessa personalidade que você está vivendo hoje. Ela diz respeito a personalidades anteriores também, não é isso? Exato, porque esse gatilho, ou seja, essa situação, você sintonizou aquela rádio. Ao trazer aquela informação, se você atingir uma determinada intensidade, né, Uhum. você vai abrir esse gatilho, vai disparar essa memória anterior e vai somar todas aquelas informações anteriores de mesma frequência a essa daqui. Aí toma aquela proporção maior do que devia. Esse caso que você falou, né? Ah, meu santo não bateu, né? Então, se você já tem essa informação de memórias e problemas com essa pessoa em outra vida, ao reencontrá-la aqui, né, é gatilhado aquele encontro de informações no seu registro de memória, tem um monte de situações ruins. Tudo aquelas situações vão reverberar no seu corpo. Você não sabe que história que é, você nunca viu aquela pessoa, mas seu corpo começa a querer voar no É, pescoço dela. tem outra Então, coisa ainda, né? Porque quem trabalha com magia também tem o lance da assinatura energética. Por exemplo, né? Pode ser que em outras vidas um pedaço seu ali resolveu trabalhar com magia ou fazer algum trabalho mágico, né? Para prejudicar alguém. E aí no astral você tem uma assinatura registrada, né? Você tem um registro. É como se fosse, eu falo que para quando eu faço previsão, as pessoas hoje mesmo perguntaram por que pede o nome completo de batismo e não de casado e a data de nascimento? Porque
o nome do seu marido não é o seu. Você, quando você nasceu, você recebeu um nome que entra é como se fosse uma biblioteca com toda a tua história do passado e do futuro. É lógico que no presente você tem como mudar essa história um pouco, nós temos um pouco de livre-arbítrio, mas a tua biblioteca de coisas principais tá ali. Então, às vezes você dá de encontro com uma pessoa que você nunca viu na vida, mas alguma coisa pode ter havido com ela no passado. Ou uma perseguição astral. Já vivi isso, tá? Da pessoa te descobrir no astral. Agora eu tô mudando um pouco o assunto, tá ficando pesado. Mas é por isso que você faz proteções, também tem algumas proteções, para que quando você navegue no astral, principalmente quando você dorme, aquelas pessoas que te perseguem no astral não te reconheçam. Você plasma uma coisa diferente. Bom, mas aí eu já mudei de assunto. Fala um pouco do registro... da assinatura. Então, essa assinatura é isso. Nós temos um CPF. A nossa alma tem um CPF também, é único. Então, esse reencontro, quando a gente fala de meu santo não bateu, ou parece que eu te conheço faz tempo, é isso. É só esse reencontro que você tem e você, ao tocar o campo energético de uma pessoa, você está acessando aquela informação com aquele CPF. O astral está desdobrado, ou seja, ao você passar por... Tem gente que, por exemplo, vai viajar. Ah, vou conhecer o Coliseu lá em Roma. E você viveu em Roma e matou um monte de gente lá, jogou para os leões. Isso Você que eu pisar dentro, você vai pisar dentro do Coliseu, todos aqueles que estão mortos lá, perdidos lá ainda, ao reconhecer a sua assinatura, teu corpo mudou, a assinatura é a mesma. Perseguir. Você volta para casa com um monte de encosto. Você volta com todos os companheirinhos nas costas, exatamente. Você jogou ali para os leões e eles vão voltar. Oi, Luísa. Oi, Marlete. Você não falou pro pessoal ainda como é que você me conheceu. A gente tá aqui já há um tempão fazendo a live. Como é que é essa história? Conta pro povo. Puxa, então, eu estava tentando lembrar esses dias se primeiro eu fui fazer um curso seu ou se eu primeiro fui fazer uma leitura contigo. Eu fiquei na dúvida qual dos dois eu fiz primeiro. Foi na consciência cósmica. A gente trabalhava na consciência cósmica. Eu fazia... Então, a gente se conheceu na consciência e aí eu não me lembro se da consciência eu fui fazer primeiro uma consulta ou primeiro um curso. A gente trabalhou junto um período ali na consciência cósmica e aí quando a gente se conheceu ali eu fiquei eu lembro que dali, a partir dali já tem alguns anos, né? Alguns cursos já, alguns cursos já feitos nas costas e várias previsões, todas 100% corretas, sem erro, né? Isso é um elogio pra mim? Não, isso é uma constatação, são fatos, né? Então, não tem. Até quando meu médico disse que eu ia operar em janeiro, você falou, não vejo antes de fevereiro, eu voltei lá, falou, não, é só de fevereiro para frente, eu dei risada, né? Eu falei, putz, até isso, né? Então, Mas é importante ressaltar que, assim, agora eu vou falar um pouquinho do meu trabalho com relação a isso, né? É muito importante, eu e o Arlindo, a gente sempre teve sintonia. Então, é muito importante na previsão que a pessoa, das duas, uma, ou ela tenha muita sintonia com você, por isso que é como médico, né? Porque você está abrindo a tua frequência e tua vida para ela, ou você precise tanto da consulta que esse precisar, essa necessidade de querer ser ajudado, de abaixar a guarda e pedir ajuda, também funciona como uma ponte para que eu possa acessar outros planos. Então, tem que haver essa afinidade. Por isso que eu digo que a previsão só pode ser feita quando a pessoa pede. Às vezes chega uma mãe para mim e fala, eu queria que você visse do meu filho. Aí eu pergunto, quantos anos tem teu filho? Ah, tem 20 anos. Eu falo, não, mas ele já é maior de idade, se ele quiser vir fazer a consulta, ele faz. Eu não posso invadir o campo eletromagnético dele sem autorização, né? Se é menor de idade, a mãe está querendo ajudar, o filho está com problema ou está doente. Se estiver doente, a gente pode até fazer. Mas caso contrário, não. Porque a pessoa precisa querer e precisa abrir essa frequência para que eu possa entrar. Então, acho que essa sintonia que a gente teve, que foi imediata, também facilitou. E sempre dá certo as nossas previsões, né? Sim. Assim, tem uma frase do Sêneca que tem mais de 2.300 anos, foi dita 300 anos antes de Cristo, que diz, faz parte da cura querer ser curado, né? Então, se você não se abre para ser curado, ou seja, não mete o dedo na ferida e fala, não, vamos acabar com isso de uma vez, você fica ali só, bota o band-aid, põe uma pomadinha, mas não, vamos lá resolver o assunto, né?
Às vezes dói, tem gente que não gosta de abrir aquela caixinha, então assim, cara, se é para curar, rasga o verbo, abre e se É, permite, porque é a nossa permissão que faz com que o trabalho aconteça. Para a apometria é a mesma coisa, para o resgate, ou seja, eu não posso fazer o resgate, eu tenho um problema com aquela pessoa, eu não posso tratar ela se ela não quiser, não tenho autorização sim. dela, o livre-arbítrio é respeitado. Né? Seja olhando para trás ou seja olhando para frente, a pessoa precisa querer e permitir, né? Eu preciso Com da certeza. chave exatamente para abrir aquela assinatura energética. Né? Nós É precisamos, né? por isso que às vezes, a troca também é importante. Então, a data de nascimento e o nome próprio da pessoa de batismo acessa a biblioteca dela, o registro acástico dela. Eu já ouvi, essa semana eu ouvi uma pessoa que é super famosa no YouTube, tem bastante seguidor, falar que registro acástico só vai para o passado. Falei, não, querido. Quando você acessa o sexto nível, não existe passado nem futuro, porque o passado já aconteceu, acabou. E o futuro também é ilusão. Então, assim, na verdade, o passado e o futuro é como se fosse uma dobra. Eles estão juntos. Só existe o presente, na verdade. Então, o registro acástico é tudo que está ali na tua biblioteca, né? E o passado, para mim, ele é um aprendizado. A pessoa passa por coisas porque ela tem que aprender. E aí, se ela É for uma escola, um né? bom aluno, se ela for um bom aluno, ela aprende melhor, evolui e não repete aqueles ciclos, aqueles padrões no futuro. Então, eu sinto assim que o meu trabalho é um trabalho de interferência, por isso que eu falo que eu sou influenciadora de destinos. Eu não manipulo a pessoa, eu não digo o que ela faz, o que ela tem que fazer, mas eu interfiro num ponto de mutação que é o presente, para que ela possa, mudando o presente, ela muda o futuro e muda o passado. Porque é a mesma coisa. Isso seria a nossa cocriação. Olha, a cocriação, eu entendo o seguinte: todos nós temos a nossa centelha divina, nosso campo eletromagnético, que, se você pensar nos níveis de energia, é o campo divino, é o campo mais sutil, que é Deus dentro de nós. Muitas vezes, você mencionou o livro O Segredo, e eu concordo muito com você. A pessoa vai ficar o dia inteiro lá falando, eu sou próspero, e não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Porque para ela acessar o ponto de mutação, para ela elevar a energia e conseguir mudar o futuro, é muito difícil. É muito difícil. Eu tenho que ser sincera. Então, você tem que estar com todos os corpos em harmonia. E cada corpo, falando em chakra agora, é como se vivesse um fractal, vamos falar assim, um ladinho seu da tua personalidade diferente. É como se fosse vários Arlindos no mesmo Arlindo. E eu fiz um vídeo sobre isso, interessante, na Rádio Mundial, que fala isso, né? Às vezes teu corpo quer uma coisa, a emoção quer outra, a vontade quer outra, o social pede outro. Você tem vários dimensões dentro de você. Nós funcionamos em várias dimensões. E você tem que ser o maestro dessa orquestra. Se você não conseguir alinhar todos esses corpos e todos eles ficarem felizes com a sua decisão final, é como se você fosse o presidente da república do teu ser. Se você não agradar gregos e troianos, não vai para frente. Você não consegue fazer o que é magia, que é transformar a sua vida e fazer com que o teu futuro seja de acordo com seus desejos. Isso é muito difícil. Sim, é por isso que eu falo que você precisa limpar algumas coisas ali do passado, né? Fazer esse grande comitê virar um petit comitê, para que você possa decidir isso com um número menor de consciências, né? Isso. Alinhando esses propósitos, né? Você ainda está falando das vidas passadas. Eu estou falando da pessoa que está aqui hoje mesmo, né? O Sim, exemplo que eu dei, por exemplo, é o exemplo do sexo. A pessoa é casada, né? Tá casada lá há 20 anos e tal. De repente passa ali ou começa a conviver no trabalho com alguém que desperta desejo nela. Aí você fala, o que eu faço? Saio com a pessoa, não saio com a pessoa, transo com a pessoa, não transo com a pessoa, traio meu esposo, não traio meu esposo. E aí você entra num conflito interno entre a sua vontade, o desejo, o que são normas sociais, e você precisa chegar num denominador comum. E se você reprime o seu desejo, você cria doença. Mas se também você se joga no desejo, você vive na libertinagem. Então, o caminho é sempre aceitar o que você sente, não reprimir, mas com a consciência decidir o que é melhor racionalmente, entende? Tudo isso é um sim. jogo político dentro da gente.
É um jogo político. E entrar nesses acordos é muito importante para que a gente construa o futuro que a gente quer. Então, quando eu abro os oráculos, quando eu faço o meu trabalho, eu vejo aonde, que às vezes a pessoa fala assim, eu só quero fazer uma pergunta. Às vezes uma pergunta não vai resolver o problema dela. Porque a vida da gente funciona em eixo. E a pessoa acha que ela está com um problema aqui, mas na verdade o problema dela é bem mais embaixo. E se ela não resolver aquilo, o outro não liberta. Que é mais ou menos o que você faz com os fractais, né? Tá. Agora, quando você abre essa linha de probabilidades futuro, né? Sei lá, será que eu faço isso? Será que eu faço isso? Eu tenho que tomar uma decisão. Eu tenho que ser aqui o presente, tem que tomar uma tomada de decisão. Então, dentro do seu trabalho, você abre uma linha de probabilidades. Então, ou seja, o que é destino? Destino, ou seja, na verdade, você tem um script, um papel principal que você decidiu, antes de encarar, passar por determinadas situações e aprendizados. Agora, Sim. o que eu consigo mudar? Como é que você pode mudar? Eu posso. Tem escolhas para eu mudar isso aqui dentro? Dá para você ficar mudando isso de um lado para o outro? Bom, é bem difícil, para ser sincero. Se são coisas pequenas, então, assim, mundanas, né? Normalmente as pessoas me procuram para coisas mais mundanas. O que é mundanas? O trabalho, o dinheiro, o amor, conheci aquele carinha, meu marido tá me enchendo o saco, enfim, o que eu faço, como é que eu ajo com a pessoa, vale a pena continuar, não vale a pena, devo mudar de emprego, não devo. Então são coisas mais do dia a dia. Então essas coisas você sim consegue mudar e você deve consultar. Eu digo que consultar um oráculo é a mesma coisa que ir no dentista uma vez por ano. Às vezes a pessoa tá com uma dúvida, muitas vezes acontece isso na consulta. Eu saio da consulta e não escuto nada. Normalmente eu sou muito mais clareaudiente e clariciente, que é aquele insight, né? Mais do que clarividente. E aí, às vezes eu fecho a consulta e eu falei tudo que eu precisava falar, e aí pergunto pro povo aqui de cima, por que vocês não deram palpite? Tem hora que não me dão palpite. Aí eu pergunto, por que vocês não me ajudaram na consulta? Aí eles falam assim para mim, que eu fico de cara. Eles falam assim, você não precisava de ajuda, você tinha repertório emocional, experiência de vida para resolver sozinha isso. Quando você não tem, a gente fala. É isso que eles falam para mim, entende? E quando a pessoa não acredita ou está em dúvida, ou eu sinto que o campo eletromagnético dela, apesar de ela ter feito essa troca para ter uma consulta, né, o meu trabalho, ela também está fechada e quer desafiar. Será que ela funciona? Será que é de verdade? Será que ela vai adivinhar alguma coisa? E meu trabalho não é de adivinhar. As pessoas acham, não que isso não seja feito no trabalho, mas esse não é o propósito. O propósito é ajudar, é orientar, não é adivinhar. É resolver o problema. E é interessante, porque aí o que eles fazem comigo? Eles me sopram no ouvido alguma coisa que tenha acontecido no passado. E uma vez também eu perguntei por que às vezes eu quero saber do futuro e vocês me falam o passado da pessoa. Tipo, você fez um aborto, você perdeu um neném, falam isso pra mim. Aí sabe o que eles falam? Eles falam assim, se você não falasse, acertasse alguma coisa do passado, a pessoa não abre a frequência dela para você entrar no sexta dimensão e ver o futuro. Então, na hora que você fala alguma coisa que aconteceu, ela sorri e ela abre a guarda. É interessante, né? Eu aprendo Legal. todo dia. Tá, você deu um exemplo aí muito claro das coisas mais mundanas, onde você pode dar essa orientação. Então, você orienta as pessoas, já com toda essa bagagem que você tem, às vezes tem essa ajuda. E quando você está falando de um futuro de médio e longo prazo, projetos. Olha, estou pensando em mudar de carreira, estou pensando em mudar de país, estou pensando em abrir uma empresa. Eu quero fazer uma projeção futura. Como que funciona, como você orienta as pessoas nesse sentido, de você poder estar ajudando exatamente ela a escolher qual é o melhor caminho. Olha, eu abro um café, abro uma loja de sapato, ou abro uma franquia do McDonald's. Onde será que eu vou me Não dar precisa melhor? contar, não, o segredo. Você fez uma pergunta agora ferrada aqui para mim. Eu tenho vários instrumentos, né? Eu não uso só os oráculos, então... Quando, por exemplo, é a missão de vida da pessoa, não tem nada a ver com oráculo, não é oráculo que eu vou usar. Eu vou pegar realmente outro tipo de visão. Né? Eu passei por várias coisas de religião, então eu vou buscar, eu vejo o orixá da pessoa, o orixá já me diz
muito sobre o tipo de trabalho que ela faz. Depois eu vou buscar a numerologia. Ixi, não sei se travou. Travou tudo? Será que travou? É o meu ou o dele? Ai, ai, ai. Travou um pouco, né? Deu uma Travou? travadinha. É. Não sei se foi o meu ou se foi o seu. Continuamos ao vivo. Bom, aí eu vou pegar o orixá da pessoa, porque eu vejo o orixá. Eu vou pegar o dia da semana que a pessoa nasceu. Eu vou pegar a numerologia dela e vou abrir o mapa astral, porque o mapa astral é infalível. Né? Existem casas no mapa astral que dizem exatamente o que a pessoa veio fazer nessa vida. Né? O mapa astral é a maior fonte que eu posso oferecer de missão de vida e autoconhecimento. Ele fala tudo, ele vira a pessoa do avesso. Legal. Muito bem. Então, Eu queria que você, você desse, deixa. você falou em missão de vida. Eu consigo acessar também a missão planetária? Ixi, ó, eu acredito que a gente tenha 3 missões, tá? A primeira e mais importante é a tua missão pessoal. Se você não consegue saber quem você é, o que você veio fazer aqui, não dá para ajudar ninguém. A segunda missão é a missão familiar, que aí você tem que resolver os problemas do entorno. Ou seja, depois que você sabe o que você está fazendo aqui, seu maior potencial, você já trabalha numa coisa, ou você é uma mãe, dona de casa que está realizada fazendo o que você faz, existe a missão familiar. Porque a gente não veio naquela família à toa. Então, a gente sempre tem uns resgates ali familiares, que é o que você mais trabalha. Então, seja trabalhando em meditação, seja em análise, terapia, em apometria, desdobramento, você tem que entender por que você está nessa família e como é que você pode fazer para não receber essa carga emocional que te atrapalha, ou ao contrário, se você der sorte, que te joga para frente. É muito difícil a família que joga para frente, mas, né, a gente sabe que família é uma coisa complicada, ela tá ali para te desafiar. E a terceira missão é a planetária, porque depois que você resolveu o teu problema pessoal, sabe quem você é, o que você está fazendo aqui de melhor, resolveu o teu problema familiar, aí você pode optar também por ter a missão planetária, que é contribuir com alguma coisa em nível planetário, né? Seja a proteção dos animais, das crianças, os idosos, a água do planeta, reciclar, a Amazônia, porque assim, eu vejo muita gente preocupada em querer salvar o mundo e ela não consegue nem salvar ela primeiro, ela está preocupada em salvar o mundo. E para mim isso é fuga, né? Porque ela tem que primeiro resolver o problema dela, ser feliz, para Sim. depois ajudar o outro. Dá umas dicas pra gente, Arlindo, de como a pessoa faz essa limpeza energética. Bom, bom, aí você tem uma parte que você vai ter que trabalhar consciencialmente através de apometria, alguma coisa, de você resgatar esses fractais, essas partes para reintegrá-las. Né? E a outra coisa é o que eu trago de dia a dia. Né? Então, ou seja, nós temos uma frequência de vibração. Todas as nossas sensações e emoções do corpo estão variando. Então, como é que eu faço para manter essa vibração o mais alta possível? Aí você pode trabalhar com cristais vibracionais, pode trabalhar com ervas. Você tem aí a parte de natureza, cachoeiras, rios, mares, ou seja, toda essa parte de você estar se integrando, né? A gente fala dos 4 elementos, fogo, terra, água e ar, ou seja, você está integrado com a natureza e tudo mais. Puxa, mas eu não consigo ir para a praia, não consigo ir para uma cachoeira, o que que eu faço? Puxa, vamos preparar um banho de ervas, vamos trabalhar com os cristais vibracionais do lado da cama, em cima da minha mesa, dentro do meu espaço, como é que... Eu tenho que preparar um gradiente de vibração onde, ao entrar dentro dele, eu estou mais. Porque quando a pessoa vai para o campo, ela senta ali, aquele barulho da natureza, nossa, ela fica leve, fica toda feliz. Porque na verdade, ou seja, você sai fora primeiro dessas vibrações eletromagnéticas, que aqui, principalmente em São Paulo, ou em grandes cidades, você tem um monte de antenas, transmissões, rádio, TV, internet, celular, e você já é bombardeado por um monte de radiação eletromagnética. Aí você tem todas as formas, pensamentos coletivas, né? O consciente coletivo, que o Jung já veio criar lá, veio trazer para a gente lá atrás. Que nem agora nós estamos numa aspas pandemia aqui, está todo mundo pensando nisso, então você fica uma vibração planetária onde todo lugar que você vai, você tem um consciente onde você está inserido nele, seu corpo está respondendo a isso. Né? Então, meditação, os Mas banhos de já que ervas. você falou na quarentena, você fez uma pergunta capciosa para mim, vou fazer para você. Vamos dar um exemplo aqui que você pode ajudar, eu acho que numa coisa mais cotidiana. Vamos dizer que a pessoa está em quarentena,
não tá aguentando mais a mãe dela, tá de saco cheio do marido, o filho fica gritando, não tem playground. Como é que ela pode fazer para fazer uma proteção ali no meio daquele caos e ficar legal? Qual o conselho que você dá assim pro dia a dia? Então, nesses pontos, o que a gente tem que fazer? Como você falou, né? A primeira missão da pessoa é a missão pessoal, ela tem que estar bem com ela mesma, para começar a resolver o entorno. Então, para ficar bem comigo mesmo, eu vou ter que primeiro me centrar. Então, um processo. Procurar tirar um tempo disso aqui, ou seja, vou meditar, vou colocar uma musiquinha só, alguma coisa que coloque a minha vibração um pouco mais alta. E aí eu posso, por exemplo, eu costumo usar muito, principalmente quando eu vou sair de casa, né? Já que nós somos deuses co-criadores, temos uma mônada divina e temos sempre amparo espiritual, o que eu faço? Eu peço para criar um tubo de luz violeta ao meu redor, transmutando. Ou seja, para onde eu andar, é como se fosse um tubo jogando isso para cima. Qualquer energia que venha na minha direção toca nesse tubo e sobe. Ou seja, eu fico dentro dele, isolado energeticamente. Cria uma câmara de proteção. Né? Mas durante o dia você tem que lembrar que tá ali. É bom dar uma reforçada. Eu sempre dou uma reforçada. Então, você cria. Tem uma cena, para quem assistiu o filme Doutor Estranho, né? Que ele tá ali com a mulher, que ele começa a abrir o portal, ele está começando a abrir o portal, tá aquela cena de vida. Daqui a pouco aquele negócio simplesmente fecha. E aí a mestra entra e fala: por que não aconteceu? Porque você precisa sustentar a energia. Sim, Então, essa cena ilustra exatamente isso. Eu criei um mercado de proteção de manhã, nada vai me atingir. Tá bom, você está alimentando ele? É igual celular. Acabou a bateria, acaba. Então você precisa estar sempre sustentando esse bloco de energia. Então é os pensamentos. Ou eu entro na sintonia do consciente coletivo e baixo a minha vibração e fico susceptível a ataques, né? Então, primeira coisa nessa quarentena, desliga a televisão, vai ver uma série, vai ler um livro. Sai da vibração do consciente coletivo, porque isso só faz com que aumente toda essa vibração. Cria esse tubo, mas vai. O André tá falando que viu 3 vezes esse filme. Gente, eu nunca vi esse Doutor Estranho. Eu vou procurar no YouTube e ver se eu assisto. O que o Doutor Estranho faz no filme chama-se apometria. Ele abre portais dimensionais para acessar outras dimensões de acessos. Na apometria que eu trabalhava, não sei se é o mesmo estilo que a sua, a gente fazia proteção com pirâmides, né? É uma cor de pirâmide para cima, outra cor de pirâmide para baixo, depois um elo de aço envolvendo as duas. Mas aí é uma proteção do espaço. Você não precisa de uma coisa tão... Eu não acho que você precisa de uma coisa tão forte, né? Eu uso coisas fortes porque trabalho com isso. E Sim. quando digo uma coisa, que eu sou sincericida, quando a pessoa faz uma consulta, pergunta, mas o marido tá pulando a cerca? Se me der permissão, eu vou falar. E aí eu tenho que tomar proteção. Então, o que eu dou uma dica, além do que o Arlindo tá falando, que é interessante que você carregue no próprio corpo aquele elo de proteção que você faz também, que nem ele falou do cone dele. Então, você cria um vínculo energético. Por exemplo, se você faz o lilás, né, o pessoal gosta do lilás, da ametista, carrega uma pedra de ametista no braço, né, um pingente, e faz esse elo todo dia com a pedra, não é legal? Sim, porque todo o amuleto, todo o que você usar como proteção, né, você vai criar aquilo e vai programar aquilo, você vai imantar aquilo, você vai colocar, olha, aqui você vai ser o meu elo de proteção, aqui eu vou ancorar todas as minhas energias, porque é isso, você olhou ali na mão, viu a pedrinha, você está alimentando a criação daquele campo de força, está sustentando essa energia. Toda vez que você põe a mão, você lembra que você criou aquilo. A Letícia está falando da chama violeta. Sim, a chama violeta é maravilhosa. A chama violeta é para transmutar a energia, não é tanto de proteção. O Arlindo falou num cone, né? Você falou num cone que você gosta. Quando eu vou sair da rua é como se eu colocasse esse cone. Essas duas pirâmides invertidas, girando ao contrário, você cria um mercado exatamente, né, inserido no meio dessas duas, justamente uma girando de cada lado, exatamente para criar essa estrutura de proteção. Sim. Né, os mercabas... Ele está mencionando aqui, o Daniel, eu levo minha guia branca. Muitas vezes na Umbanda, no Candomblé, né? A gente cria aquela guia com pontinhas, né, de miçanga. Na verdade, a miçanga não tem propriedade, porque ela não é um cristal, ela não é uma pedra natural, ela é plástico. Aí você pensa, mas como é que isso então pode me proteger? Na verdade, é o que eu falei do elo. Quando o guia faz
o guia espiritual faz aquela guia de proteção para você usar em volta do pescoço, ele criou com você e botou naquela guia o vínculo com ele. Então, na verdade, ele está te protegendo através da guia. É isso que acontece. As pessoas às vezes usam as coisas e não sabem por quê, né? Então. Tem que perguntar, né? Sem um intento não tem magia. Então, ou seja, comprei uma guia lá na coisa, botei no pescoço. Tá, e aí? É uma guia. Nada. É um enfeite. É um enfeite. Nada. Outra coisa legal na quarentena também é a pessoa ter um cristal de ponta. Eu acho muito interessante, assim. A casa tá caindo, as crianças correndo, né? Não sei qual é o tumulto que pode causar na casa aí que vocês estão, mas assim, pega aquele cristal de ponta e coloca nele toda a tua, sabe, instabilidade emocional, tua ansiedade, tua raiva, manda para ele que ele transmute. Eu acho que isso funciona legal também. O que faltou te perguntar, lindo? Não, tinha umas perguntas que rolaram ali atrás, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Lá atrás a gente estava falando ali dos reencontros da assinatura energética, a Marlete perguntou lá do amor à primeira vista, é quase sempre um reencontro. Na grande maioria das relações que eu tratei hoje, dificilmente não tem vidas anteriores. Então eu brinco, não é amor à primeira vista, é a terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Sim. Porque ao ter aquela assinatura energética reconhecida, você vai trazer tudo aquilo. Às vezes sim, ficou faltando... Tudo bem. Então, às vezes aquela história ficou faltando concluir alguma coisa, é que eu falo, né? É uma DP. Você fez aquela escola, ficou faltando uma disciplina. Aí você volta para essa escola, tem que fazer aquela disciplina, fica lá um ano naquele relacionamento, resolveu o assunto, vai para a próxima. Isso aí. Perfeito. Pessoal, pede para o pessoal colocar pergunta agora. Vamos ver se tem alguma coisa que a gente falou. De repente as pessoas querem fazer perguntas específicas, né? Tá bom, deixa eu falar um oi pro Marcel, pra Kellen aqui, a Marlete, a Agnes e Cambará do Sul. Oi lá. Alguém me perguntou ali dos merkabas. Os merkabas, sim, são formas geométricas e estruturas sagradas que você vai criar, e aí com N formatos, a flor da vida, cubo de metraton, você pode usar essas duas pirâmides invertidas. Né? São formas que você pode usar como escudos de proteção, energeticamente. É como os sigilos, né? Isso. Mas o sigilo aí vai um pouquinho mais para baixo ali. Tá, o Vitor fez duas perguntas. Uma ele estava falando do instituto, quando eu estava fazendo previsão do futuro. Quando eu fui montar um instituto, eu até contei essa história para o pessoal do instituto, né? Que eu fui exatamente, falei, eu quero sair aqui da minha consultoria, quero montar um instituto, quero não sei o quê. E aí fui fazer essa consulta exatamente sobre projetos de futuro. E a Drica falou, só daqui 2 anos. Falei, 2 anos? Falei, não pode ser daqui 2 meses? Não. Né? Então, dentro de todas as previsões e probabilidades, tinha lá um prazo de 2 anos. E foi fantástico, porque nesses 2 anos eu preparei toda a minha transição da minha carreira de informática, né? E aí quando chegou no finalzinho, faltava lá um mês para encerrar, ela falou, ok. Eu falei, então agora vamos tocar isso aqui de vez. Ela falou, ok, até março você está no seu prédio novo. Eu aluguei o espaço dia 29 de fevereiro. Então, assim, tem uns cases assim que, assim, não... Oi, Flávia. O Vitor tinha me perguntado ali atrás Vitor, você pode responder aquela pergunta que você colocou ali? Era bem interessante, mas era bem comprida ali, eu não guardei ela toda de cabeça, eu não consigo acessar ela aqui de novo. Copia e cola, gente, porque vai subindo, se a gente coloca a mão na tela, ainda cai a live. Então é legal que você copie e cola. A carreira agora é tecnologia espiritual, eu uso o Super Seven, entre outras várias pedras. Eu também ativo os portais arcanos. Sim, cada pedra, né, cada cristal tem um gradiente de vibração. Então tu não fala, vou colocar aqui uma turmalina negra na cabeceira da minha cama para absorver as energias na hora que eu vou dormir. Sim, você está com toda aquela energia pesada, puxando toda aquela energia densa do seu quarto do lado da sua cabeça. Não, a turmalina negra você vai botar na porta do quarto para tirar isso de longe de você. Do lado da sua cabeceira, você vai pôr um cristal vibracional, um quartzo rosa. Então, assim, os cristais, cada um deles tem uma frequência de vibração para a gente poder trabalhar, né? Eu até dou uma dica para as pessoas que, assim, as pedras escuras
não usar do coração para cima, não usar nessa parte do coração, nem brinco preto, nem no pescoço, nem no coração, porque fecha, né? As pedras escuras são do umbigo para baixo. Ah, pode deixar, Pri. Eu vou perguntar para ela assim que liberarem a gente poder viajar, como é que a gente vai fazer esses cursos aí em Portugal? Pode deixar. Tá na agenda isso, fica tranquilo. Aliás, cadê nossos cursos, hein? Vamos, quando é que a gente vai começar a dar curso aí, Quando André? você quiser. Agora, se eu sair de casa para dar curso na quarentena, me processam, né, na rua. Não pode nem mais sair no dia par, no dia ímpar. A coisa tá ficando, Então. Assim que tá ficando permitirem estranha. aqui, vamos abrir a agenda de cursos A. Sensação de karma de família, aquelas coisas de família entravadas. Isso carregamos. Sim, você pode ter lá o que a gente estava falando aqui de maldições familiares, ou pode ser desavenças que você tem já de outras histórias, e aí você entra aqui na família para tentar reajustar tudo isso. O Vitor está Vamos lá. fazendo uma pergunta aqui. Isso, é isso aí. Qual que ele está Essa é para fazendo? você. Alterar o Impede. futuro pode impedir de aprender com o que deveríamos aprender com esse futuro? Ótima pergunta, Vitor. Coloquei hoje um post meu no Instagram, no meu feed do Instagram, falando exatamente isso. Ganesha é exatamente isso, né? Ganesha é o obstáculo. Então, quando a pessoa vem numa consulta para mim, eu vou dar pistas do que ela perguntar. Eu digo sempre que metade da resposta está na pergunta. E eu nunca vou responder alguma coisa que a pessoa não me pergunte. Porque quando ela pergunta, ela está pronta para receber a resposta. E sim, se você... Existem dois tipos de previsão. A previsão divinatória, que fala sobre o futuro, e a previsão de terapia. Se a pessoa só nasce com a intuição e ela fala qualquer coisa que vem na cabeça, que a maioria das pessoas trabalha assim, infelizmente, né? Tem uma cartomante em cada esquina, a pessoa até tem uma intuição, mas ela não tem estudo. Então, o estudo, eu nasci com 12 anos, eu já lia baralho, mas eu parei muitos anos, exatamente porque fiz previsões para a gente da minha família, que não quero falar porque de repente minha prima está aqui assistindo, morte do meu tio, enfim. E aquilo me deixou muito chocada com as previsões negativas, né? E aí eu parei de ler muito tempo, mas aí eu fui estudar. Estudar quer dizer experiência de vida, psicologia, tem um monte de coisa. Porque a gente tem que saber o que falar. Não é só ter intuição. O mais importante é a responsabilidade de como falar. E para cada pessoa você tem um jeitinho de falar. Quando eu abro a câmera e estou falando com a pessoa, eu já sei se ela é meiga, se ela é sensível, até que ponto eu posso falar as coisas para ela, se eu posso falar tudo que eu estou vendo. Então, essa responsabilidade na consulta é mais importante que a intuição. Senão você altera assim, o destino da pessoa e você pega karma, né? Você se prejudica. Então, é muita responsabilidade. Você falar alguma coisa que vai alterar o destino da pessoa para pior, inclusive, e aí você, como prevendo o futuro, também vai criar karma negativo para você e vai se prejudicar. Mas levando para um estudo de linhas de probabilidade, você pode ter no seu futuro a situação A, B ou C. Se eu fizer A, eu vou deixar de fazer B ou C. Então, eu não vou aprender com a experiência B ou C, mas vou aprender com a experiência A. Eu posso aprender com as três, e as três estão previstas ou passíveis de acontecerem. Né? No seu estudo, você vai dizer, olha, aqui eu tenho Mas 50% de acontece chance. que as pessoas, elas repetem padrões. Então, por exemplo, sabe o negócio? Eu atendo muito consulta de amor. A pessoa gosta de um tipo ela acha que ela gosta de um tipo de personalidade, né, para namorar, para se relacionar, quando na verdade aquilo é projeção, é transferência de pai e mãe de infância, são traumas, coisas que faltam nela e ela vê no outro. Tem muita coisa, por isso que eu falo no livro. Vou até fazer propaganda aqui do livro, que isso aqui está explicado em partes espirituais como é que isso acontece, ó. É o livro Secreto do Amor, você pede pela editora Ideia, vai sem frete aí em todo lugar do Brasil, porque eu explico passo a passo isso. É muito complicado entender falando assim, resumidamente. Rafael perguntou aqui se acredita que a ciência espiritual será a grade educacional no futuro. Eu creio que sim. Até em algumas faculdades de psicologia já estão começando a adicionar algumas disciplinas falando de espiritualidade.
apesar da psicologia, né, por regra, não existir vida anterior, você não acessa vidas passadas, mas eu já vi alguns cursos que estão começando sim a colocar algumas disciplinas falando de espiritualidade, até porque já foi provado que você pode manipular energia, o Reiki já foi comprovado pela USP que sim, funciona, ou seja, você está manipulando energia, e quando a gente está falando em espiritualidade, em consciência, nós não estamos falando nada mais do que energia, né? É, eu não gosto da palavra, eu uso a palavra espiritualidade para as pessoas entenderem o que eu faço, mas eu abomino essa palavra, porque eu vejo a pessoa como níveis de dimensões, e o nível espiritual é simplesmente um nível mais elevado e sutil de dimensão energética que a gente tem. Mas isso é chamado de espiritualidade e erroneamente atrelado a uma palavra que é religião. As pessoas acham que para ela atingir a espiritualidade, elas precisam ter uma religião. E eu acho que, que o caminho até a Deus, ele é pessoal e intransferível. Ninguém pode fazer esse caminho por você. Ele não está fora, ele está dentro. Então, a religião pode te ajudar no sentido de apoio, de você pertencer, você se sentir querido, de ter linha de pensamento para você estudar, mas nunca se prender a uma coisa só. Estudar coisas diferentes, de diferentes religiões e pegar o que serve para você, o que veste para você, encontrar teu próprio caminho. Então, falar de espiritualidade na educação, essa palavra me dá um pouco de medo de poder ser interpretada como religião, entende? Sim. Do mesmo jeito que hoje você tem crucifixo em sala de aula, por que que não tem lá a foto de Exu Caveira, né? Nós vamos falar, nós vamos rezar uma oração antes da aula. Tá bom, de qual religião nós vamos usar? Vamos rezar todos os credos ou vamos rezar só um credo, né? Ou vamos fazer um mantra? Vamos fazer um mantra. É, então não pode levar isso para o lado da religião. Você tem que levar. Quando eu falo em espiritualidade, eu estou falando em alguma coisa acima da religião, né? Então, que quando você fala em espiritualidade, a pessoa já liga a espírito, espiritismo, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Na verdade, é exatamente essa nossa religação com a fonte, né? Ir para um nível acima, desligado de escolas ou religiões ou, né, Mas eu acho que a estudo. educação, com certeza, ela está muito, mas muito defasada, todo o sistema, né? Eles não ensinam o que é realmente importante, não ensinam como administrar as emoções, que é o principal. E sem você conseguir administrar as emoções, você não acessa planos mais elevados de consciência. Então, o principal seria estudar como funcionam as emoções, como elas podem interferir no teu futuro. O Marcelo fez uma pergunta agora sobre as linhas de possibilidade, A, B ou C. Marcelo, vou ser bem sucinta para você entender. Se eu pego os oráculos, a pessoa está na minha frente, ali numa consulta online, né? Antes era ao vivo, agora é só online, e tá tudo certo, porque é a mesma coisa. E eu vejo, por exemplo, que eu abro todos os eixos dela e eu vejo que saíram cartas complicadas ou runas complicadas e que me vem a intuição que a pessoa pode sofrer um acidente. Para ser bem realista, físico, que já aconteceu várias vezes. E eu vou dizer para a pessoa o seguinte, eu nunca vou dizer para a pessoa que vai ter um acidente, porque se eu disser, a voz da palavra, a força da palavra tem poder. Vai fechar a live em 2 minutos. Então eu digo para a pessoa o seguinte, há risco, assim, cuidado com o carro, cuidado com estrada, evite pegar a estrada nos próximos 3 meses, dirija devagar. Eu não posso dizer nunca que vai ter um acidente, porque eu não sou Deus, mas eu vejo a possibilidade. E com essa orientação, a pessoa pode sim evitar. Arlindo, a gente tem 1 minuto e 30, vamos fechando ali, dando os recados finais. O que você quer dizer? Bom, quero agradecer aqui a galera. Legal estar aqui com você, principalmente poder compartilhar aqui um pouquinho né, de cada um aqui, um de costa para o outro, um olhando para trás, um olhando para frente, mas, né, com esse papel aí de poder estar ajudando as pessoas a se orientar, fazer aí uma realidade melhor. Gratidão pelo convite. Muito bom Adorei estar aqui com você. Obrigada, pessoal. Eu vou baixar essa live, vou botar no YouTube também, aí você pode colocar, ela vai ficar aqui salva 24 horas para vocês assistirem e compartilharem. Obrigada pela pergunta, a gente vai dar uma olhada depois, ver se faltou alguma coisa. E convidar todos vocês para virem domingo aqui no Instagram às 8 horas da noite com previsão ao vivo. Todo domingo às 20 horas eu vou estar com vocês para passar a orientação aqui para vocês com previsão. Beijo, Arlindo. Beijo, beijo. Tchau, pessoal. Valeu. Valeu, obrigada.